considerado o mais antigo manuscrito em solo latino-americano. O manuscrito grego 2437 apresenta o Evangelho do Novo Testamento. Mas por que estudá-lo? Um livro inspirado por investigações sobre o pergaminho acaba de ser lançado na capital. Uma das organizadoras é a doutora em Linguística pela UFMG, Maria Olívia de Quadros Saraiva, nossa convidada hoje no Opinião Minas. Bom dia, Maria Olívia, bem-vinda ao Opinião Minas. Obrigada. Então, explica pra gente o que é esse manuscrito grego lá da Biblioteca Nacional? Bom, a história começou em 1952 com o Metzger, que era um americano responsável por saber de todos os manuscritos da Bíblia do mundo, num comitê específico para isso. Aí ele estava dando aula no Seminário no Sul, em Campinas, escreveu para as bibliotecas perguntando se por acaso não tinha um manuscrito grego. E aí ele respondeu, ele recebeu a notícia que na biblioteca tinha. Nacional tinha. Aí ele passou lá 1 ou 2 dias pegando, ele tem muito conhecimento de manuscrito do Novo Testamento, deu as características gerais e datou ele do século XI ou XII, né? E aí já foi... Parou por aí? Não, aí ele mandou para uns alemães que classificam, o Marcel Richard, que não é alemão, mas ele é responsável por classificar os códices, e ele acabou levando o nome, segundo os padrões mundiais, recebeu o número 2437. Agora, esse manuscrito aqui é grego, né? Esse manuscrito que você estudou, mas não se sabe como chegou ao Brasil. Não, o que a gente sabe é que no registro da Biblioteca Nacional é que ele foi doado pelo João Pandiá Calógeras, que era um cara político, economista, um tanto de coisa. Ministro, escreveu muito livro de administração, política. E ele doou para a Biblioteca Nacional em 1912. E como ele é de família grega, a gente acredita que eles tenham trazido para o Brasil. Agora, esse trabalho que a gente está mostrando aqui, não é? Aqui é uma foto do manuscrito. Do manuscrito, real, né? né? Tem na minha tese. Pois é, esse manuscrito, na verdade, o texto que ele contém, existem manuscritos desse tipo no mundo inteiro. Isso. Aproximadamente 2.000. Então, e a gente, para entender, para quem está em casa não entende muito isso, desde que, vamos colocar, os apóstolos escreveram alguma coisa sobre Jesus, isso foi sendo copiado ao longo do tempo? A gente pensa que teve um período de oralidade aí mesmo porque o cristianismo era um pouco subversivo, tanto para o Império os judeus perseguiam os cristãos. Então, a princípio, não deve ter tido muito cuidado, porque era tudo muito escondido, passava o que dava por escrito. Mas a gente acredita também que logo no início, a partir do 1º século, já teve a necessidade de escrever justamente por essa oposição do paganismo, ou judeu, ou para não subverter, para ganhar força, né? E ter um texto escrito para marcar território. Né? A gente pode dizer que o mais antigo manuscrito desse estaria hoje no Vaticano? Do século III, um pedacinho de papiro, porque quando é papiro sobram uns retalhinhos, né? Que é a diferença do manuscrito para o papiro, né? Que é mais antigo ainda. Que a partir do século IV é que eles começaram a usar mesmo o pergaminho. Agora, qual que é a importância de se estudar um manuscrito? Você esteve em Roma também, completando o seu trabalho, né? Porque o Brasil não tem tradição mesmo, porque não tem acervo, né? Quer dizer... A gente é muito novo, né? Vamos colocar assim. E esse pessoal, você imagina em Roma a tradição, há quantos séculos eles estudam isso e de milênios, vamos dizer assim, porque começou na Grécia, uns mais até de 2.000 anos, porque um cara que começou a pensar primeiro de preservar os textos homéricos já foi bem antes de Cristo. Mas a filologia dita mesmo foi na Biblioteca de Alexandria, ali antes de Cristo, um pouco antes de Cristo, né? Depois que ela pegou fogo, o que sobrou ficou nos mosteiros, né? Uma coisa, já que você falou isso, é importante. Todo mundo me pergunta o que é original. Essa cópia é original? Primeiro que no século XII ela já não era, mas se tivesse original no mundo, ela já não seria, né? Então, o que eu costumo dizer, a minha visão é da academia mesmo, né? Que já que eu trato acidentalmente um texto religioso, né? Porque, a princípio, eu queria estudar por causa do grego, das letras minúsculas, manuscritas gregas. Vou mostrar aqui no livro, tem vários tipos de aí escrita tem antiga, vários, né? Isso aí que eu estudei em Roma, os vários tipos de letras gregas. Esse painel aí só de grego, porque o manuscrito é em grego. Então, foi mesmo a curiosidade de entender de como que é o livro, pergaminho, as medidas, como é que é montado os fascículos, os cadernos. Então, tudo isso tem um padrão, né? Nessa época aí, o padrão era bem um padrãozinho fixo.
E a partir, vocês agora, a partir desse primeiro trabalho aqui, vocês vão dar continuidade a isso? Na verdade, a gente já tem os trabalhos, né? Porque começou isso no final da década de 90. Aí eu já entrei para o mestrado mexendo, fazendo uma edição. A edição é o quê? Você copia o manuscrito no Word para o mundo ler. Porque até quem sabe grego e leria o Novo Testamento sem problema, o manuscrito é muito mais difícil. Ele tem que entender de letra, é coisa de paleógrafo mesmo, né? Inclusive, tem abreviaturas que a gente tem que desvendar, porque a pessoa que lê grego não é obrigada a saber de abreviatura, né? Isso é uma coisa muito específica. Foi justamente por isso que eu fui para Roma. E aí acabei entendendo um pouco mais dessas questões, não só em relação à Bíblia. A Bíblia tem de característica o quê? Um volume enorme de testemunhos de fonte. Quer dizer, mais ou menos 2.000. Nenhuma obra você tem essa quantidade de fontes, né? Então, o que eu ia falar? Pois é, mas aí esse trabalho, você acredita que a partir de cada estudo novo do manuscrito, porque alguém pode falar assim, mas já tá escrita a Bíblia, vai continuar lendo o manuscrito para quê? Você acha que a partir de cada leitura nova, com novas cabeças, pode-se descobrir coisas novas? Principalmente para a gente da academia, que você tem que entender que manuscrito é o que sobrou, e não necessariamente o mais antigo é o melhor, ou mais... Pode ser um recente que tenha um tratamento melhor no texto. Mas o fato é que a gente trabalha com o que sobrou, né? Então, não existe essa coisa de original. Quando você fala de texto antigo, isso aí é uma bobagem. O Alphonse Dain, que é um especialista em paleografia francês, ele fala, quando a gente mexe com manuscrito antigo, a gente não tem nada que falar de original, né? E aí tem uma certa divergência do ponto de vista da crítica textual do Novo Testamento, que as pessoas aí têm um outro elemento que é fé, né? Então tem uma certa divergência. Mas eu não entrei nisso. Eu analisei o objeto códice, a medida do pergaminho, os fascículos, descrevi segundo as descrições europeias. Mas né, vocês pensam em fazer agora um trabalho com pessoas não religiosas sobre uma tradução, uma possível tradução desse manuscrito? Mas isso ainda está meio embrião ainda. Porque aí o Paulo Benício, por exemplo, que trabalhou, ele é da igreja, quer dizer, ele foi atraído pelo texto da Bíblia. Então, ele veio pela Bíblia. E eu sou o contrário, eu fui atraído pela letra, pelo grego, pela coisa da codicologia, da paleografia, né? Que é o elemento Indiana Jones. Que é o que muita gente também fica curioso com essas coisas. Você teve esse pergaminho nas mãos? Você tocou nele? Tive, mas aí tem permissão especial, porque eu era pesquisadora, ganhei carta de pesquisadora do acervo da Biblioteca Nacional. Aí tem aquele cuidado todo, sem lápis, de luva, até mais cuidado que na Europa. Lá você pode pegar com a mão, aqui tem que ser com luva. Pois é. Né? E você reparou, parece que nesse manuscrito tem erros. Todo manuscrito tem variantes, né? Quando a gente trabalha com o que sobra, você tem que ver justamente isso. Esse aqui parece com esse nisso, e diferente desse, porque diferentes todos são, né? Então, o que você tem que ver é o que tem em comum, tentar agrupar. Esse texto veio de Alexandria, esse texto de Bizâncio, esse de Roma, pelas características gerais, né? Ok, então, muito obrigada pela participação, viu, Maria Olívia? Parabéns pelo seu trabalho, pela sua iniciativa, a equipe toda que te auxiliou, né? E a gente acredita que é sempre bom a gente conhecer um pouco mais da nossa história, né? É isso aí. Muito obrigada. Agora então, eu queria agradecer. Rapidamente, nosso tempo acabou. Tá bom. A editora que topou fazer isso pra gente e a Gráfica Rona, que a gente teve um patrocínio também. Ok. Muito obrigada, então. Bom dia para você. Obrigada. Você. Bom, gente, no próximo bloco você vai conhecer mais sobre o Museu da Inquisição, que acaba de ser inaugurado em Belo Horizonte. Tem dúvidas? Manda pra gente. Aproveita para entrar no Facebook do programa e concorrer a prêmios. Eu volto já.